Tudo bem, pessoal? Meu nome é Raoni Zambi, eu sou editor e jornalista no portal Zaton Notícias. Eu decidi gravar esse vídeo porque para comentar um assunto importante que tem me deixado inquieto e também porque eu quero migrar minha carreira para o vídeo. Sou basicamente um jornalista de texto, de escrever. Eu quero aprender a falar melhor e comentar, né, assuntos que estão rolando o Brasil afora. E eu estou bastante, como eu disse, inquieto com o que aconteceu com o Silvio Almeida, aliás, com o que tem acontecido. No final do ano passado, se eu não me engano, em setembro, o então ministro dos Direitos Humanos foi acusado por uma ONG chamada Me Too, né, uma ONG que tem uma atuação muito forte na internet, de ter cometido uma série de assédios sexuais contra mulheres do convívio dele. Quando tudo isso aconteceu, eu fiquei assustado e um tanto quanto incrédulo. Devo confessar que eu não acreditei muito no que estava acontecendo, porque eu também sou um homem negro e já passei por algumas situações na minha vida de ter sido acusado ou de ter sido colocado sob suspeição, sendo completamente inocente. É complicado ser um homem negro no Brasil. Por exemplo, o Mapa da Violência, todos os anos publica pesquisas, né, levantamentos, mostrando que as maiores vítimas da violência policial são homens negros de 18 a 30 anos. O que existe no Brasil é um verdadeiro genocídio contra as pessoas que são pretas, né? Especialmente contra jovens pretos. Então eu fiquei bastante incrédulo, né? Eu lembro que uma mulher branca disse que ele tinha colocado a mão na genitália dela e eu fiquei chocado, né? Se ele é culpado, se ele cometeu esse tipo de crime, que ele seja punido, que ele seja culpado, mas eu acredito que não, né? E as pessoas que convivem com ele também não. Eu vou contar um caso aqui que me veio na memória de uma situação que eu fui colocado sob suspeição dentro de uma delegacia. Vejam só, eu fui cobrir um caso policial aqui na delegacia de Paulinha. Havia outros repórteres na sala, no ambiente, e eu cheguei um pouquinho atrasado. Aí o que aconteceu? Tinha um repórter, e no fundo assim, era uma sala, tava o delegado estava atrás da mesa, e no canto tinha um sofá. Um repórter tinha deixado as coisas dele, acho que era uma mochila e uma câmera fotográfica. Eu entrei, como tinha chegado atrasado, eu fiquei na parte de trás, né, dos outros repórteres. Aí um jornalista olhou para mim, olhou para as coisas dele e imediatamente, assim, rápido, ele foi lá e pegou, como se eu fosse um ladrão ou uma ameaça para aqueles objetos, né, que pertenciam a ele. O delegado percebeu a situação, ficou constrangido, fez ali um gracejo, e eu fiquei muito constrangido, porque parecia que eu era um ladrão e que eu iria cometer um furto dentro da delegacia. E outras coisas mais, né, que eu já fui acusado por me posicionar, que eu não cometi, mas que dizem que eu fiz, né, justamente por ser um homem preto.
por exemplo, eu não vou me lembrar o nome do filme, tô cansado, né? Mas no início do século XX, teve uma produção norte-americana. Eu posso até pesquisar aqui, vou ver o nome desse filme, que mostravam os homens pretos como violentos e como estupradores, como violentadores de mulheres brancas. Deixa eu ver aqui o nome desse filme. O filme chama O Nascimento de uma Nação. É um filme muito racista, e que colocou justamente os homens pretos como violentos. Ele foi dirigido pelo, diz aqui, D.W. Griffith, né? E depois desse filme, por exemplo, a Ku Klux Klan ganhou muita força, ela voltou a agir, e existe no imaginário racista e popular que os homens pretos são violentos, são perigosos, são ameaçadores. E veja só, esse tipo de morte, né, de assassinato, pode acontecer inclusive com um homem negro instruído, né, bem formado, como é o professor Silvio Almeida. E para complicar toda essa situação, né, que é horrível, a repórter, a brilhante jornalista Adriana Medeiros, nesta semana, publicou uma reportagem no portal UOL, demonstrando que as acusações contra o Silvio Almeida, elas não têm horário, não têm dia, faltam dados, né? Não, em síntese, ela demonstrou que não existe prova, né? Que as 14 mulheres que aparecem, que não se sabe direito quem é, que o Me Too ligou para uma delas pedindo para engrossar, para uma ex-aluna do Silvio Almeida, para engrossar as denúncias. E essa mulher falou, não, mas eu não fui assediada. Então, é uma série a reportagem, né, apontou uma série de fragilidades nas acusações. Mas mesmo assim o professor perdeu o cargo e sofreu uma morte simbólica em razão dos ataques. Ele foi acusado, julgado e condenado no tribunal da internet. Tudo isso daí em poucos dias. E ele tem uma contribuição imensa, né, no campo acadêmico, porque ele conceituou a questão do racismo estrutural. Mas mesmo assim, apesar de todo esse conhecimento, essa bagagem de ser uma pessoa poderosa, né, porque ele era um ministro, por ser negro, ele foi massacrado, e essas acusações, né, não estão se mostrando inverídicas, né, e tudo isso é assustador, né, porque uma pessoa, um homem preto, de repente ele pode ser massacrado, ele pode ser acusado de coisas que ele não fez e ser punido, e nunca mais a reputação dele ser restabelecida. Eu torço para que esse caso seja esclarecido, se ele cometeu algum crime, que seja punido, mas pelo que parece ele não cometeu, e no entanto o dano já está feito, né? já foi causado. Bem, era isso o meu comentário. Obrigado para você que assistiu até aqui, e eu quero comentar mais os assuntos do Brasil que está rolando. Era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.